parte de literatura, seguimos aqui o trovadorismo, leremos a cantiga de amigo, cantiga de maldizer, descarte e cantiga de amor.
semiglia che nelle schiere vos retraia quando voi eu me saia. Cantigas de amor. Aqui eis as características, né, de uma a uma. Origem provençal, vocês já estão bem sabendo disso. Entre o século, agora vamos ver a adaptação, século XI e século XIII. Entre o século XI e XIII, né? E desenvolve-se na Provença, Provence, no sul da França. Mais uma vez aqui a característica da cantiga de amor. Era a prática do amor cortês, tá? Aquele amor, aquele relacionamento respeitoso, em que o homem não conhece a mulher antes do casamento. Então tem toda uma regra do amor cortês. Se vocês quiserem, procura na internet, vocês vão ver a regra do amor cortês. Bom, aí nós temos aqui outro aspecto também não muito difícil de identificar. O eu lírico, né, a voz que fala no poema da cantiga de amor é sempre masculina. E a mulher amada, idealizada, superior, inacessível, porque geralmente, né, essa mulher era uma nobre. Na posição do eu lírico, ele sempre era o vassalo, o submisso, porque dentro da hierarquia social, lá na Idade Média, vocês já viram que não tem a mobilidade social. Se a pessoa nasceu numa classe baixa, não poderia casar com alguém que seria da nobreza se ele não fosse nobre. Mesmo se ele fosse nobre, mas fosse esse nobre de baixa nobreza, dificilmente ele conseguiria um casamento com uma mulher lá da alta nobreza. E tem aqui também o uso da expressão coita de amor. Esse coita de amor, como aqui já escrito, é um sofrimento amoroso. Então sempre vai estar aquela repetição, sempre alguma expressão, alguma palavra, alguma frase, ou melhor, dentro do verso, aquela expressão que vai denotar o sofrimento do eu lírico. Então o eu lírico, de tão sofrido como ele não vai poder atingir, alcançar esse amor, então ele vai desejar o quê? A morte. Uma única forma de resolver, curar-se, né, dessa dor, porque o amor é muito, muito intenso. Tanto é que vocês vão ouvir a música, tem aqui um vídeo de uma cantiga de amor, a todo tempo, no momento que a cantora canta, há um suspiro, um sofrimento profundo em relação a esse amor. E temos aqui o ambiente que passa, é ambiente palaciano, ou seja, na corte, onde está o rei, está a rainha, está os condes, viscondes, duques, alta nobreza, alto clero, todos esses personagens que já vimos anteriormente. E observa-se a vassalagem amorosa, servidão amorosa. Lembra que o vassalo? Aquele que serve o Senhor. Assim como o vassalo serve o seu Senhor, então esse eu lírico masculino serve a sua senhora. Coloca a serviço da sua senhora, a todo qualquer custo, qualquer preço, inclusive morrer por esse amor.
de amigo. A característica também é bem específica, não tem como errar em prova, porque a primeira coisa que você vai olhar a cartilha de amigo, vejamos algumas suas características, né? Ela é de origem da Península Ibérica, não é provençal, tá? Da língua portuguesa. Quando falo Península Ibérica, lembra-se de Portugal e Espanha. Eulírico é feminino, tá? Então a voz do eulírico, tanto é que podemos dizer que ai flores do verde pino, se saber de novas do meu amigo, ai Deus, eu é. Então a gente vê quem que pergunta do amigo. Quem pergunta do amigo é a amiga. Então o eulírico que está falando, o emissor, lembra que a gente estudou na função da linguagem? O emissor aí é o eu feminino. Amigo que faz referência é o namorado ou amante, tá? Que foi embora, deixou ou vai demorar a voltar. E de acordo com os textos, a gente vai fazendo essa identificação, se é namorada, se é amante, só aquele amor que foi embora e nunca mais voltou e ela está sempre, né, na expectativa da espera. E o tema principal é a saudade, né, do namorado. Enquanto numa cartilha de amor é um amor inacessível que não se alcança, aqui não, é a saudade pela distância. Então o sofrimento é por não saber se o amado, não saber se o amado que partiu volta ou não, como eu disse anteriormente. Então a personagem é feminina, geralmente é uma camponesa, retratada de forma mais real, mais concreta, não é aquele amor idealizado, aquele amor só, desejado, mas não concreto. Aqui não, aqui dá a entender, quer dizer, o amor que se foi e que já o teve. Lá não, nunca, no cartilha de amor nunca vai conseguir esse amor. O ambiente é popular, como eu mostrei para vocês, por isso que é importante estudar a pirâmide social do feudalismo para entender a cartilha de amigos de escárnio e de amor. Senão fica muito difícil entender. E a estrutura que nós temos aqui, ela é repetitiva, refrão e paralelismo. O que é refrão? Todo mundo sabe o que é refrão, né? Ai Deus, ué, ai Deus, ué, ai Deus, ué. Então esse ai Deus, eu é, ai Deus, eu é, ai Deus, eu é, ai Deus, eu é, ai Deus, eu é. Todos esses elementos repetitivos nós chamamos de refrão. Agora, o que seria paralelismo? Ai flores, vai se repetindo no começo dos versos. Então, a gente percebe que está assim, como se estivesse assim, numa estrofe para outra, eles estão se repetindo, estão paralelos um ao outro. Tanto é que você percebe, se saberes nova do meu amigo, se saberes da nova do meu amado, você vê que repete também. Esses elementos aqui do lado, esse daqui é um paralelismo, tá? Se repete aqui embaixo também. Vós me perguntáveis, vós que me perguntaram, eu bem vos digo. Então, o paralelismo aqui, ele se repete nos começos dos versos. E o refrão é a repetição constante após os versos que todos nós conhecemos. O refrão é música, né?
Cantiga de maldizer. As 3 características iniciais que nós estamos vendo aqui é crítica direta, linguagem agressiva, vulgar ou obscena. A pessoa satirizada pode ser identificada. Vamos pela última aqui. A pessoa satirizada pode ser identificada. No começo do poema já tem Maria Pérez se manifestou no outro dia cá, por muito pecador se sentiu, loga nostro Senhor, prometeu pelo mal em que andou, que tivesse clérigo a seu poder, pelos pecados lhe faz fazer, o demo com que Sheila sempre andou. Então, aqui nesse caso, a crítica é direta, tem um nome. Não vimos ainda umas palavras assim obscenas assim de forma clara, mas podemos já perceber inicialmente que a pessoa satirizada aparece com clareza, Maria Pérez. Outras 2 características que eu fiz questão de colocar aqui, que eu tirei do site de toda a matéria, que é o uso de ironia e expressões de duplo sentido, ridiculariza pessoas, a sociedade medieval e os costumes da época. Muito bem. Qual é o aspecto que eu quero tratar aqui? Essa Maria Pérez, a gente vai perceber ao longo do poema que ela é uma pecadora e nós vamos perceber no texto por que ela é chamada de pecadora e o que tem a ver com a sociedade medieval e os costumes da época. Lembrando que na época medieval, os valores morais eram segundo o cristianismo. No caso, especificamente, falando de uma mulher, ela não podia ter caso com os outros homens, se não poderia ser amante, ela tem que ser só do marido, de acordo com a Bíblia, casado para sempre, só separa com a morte. Nesse caso da Maria Pérez, nós vamos perceber que ela foi além disso, quando diz assim, aqui no 1º, 2º, 3º, 4º verso. Olha que, aliás, no 4º verso, o que diz? Prometeu, pelo mal em que andou, que tivesse clérigo a seu poder. Clérigo, aqui está falando do padre. Olha o que ela fez. Pelos pecados que lhe faz fazer, o demo com que Sheila sempre andou, manifestou-se cada vez que se achou, pecador muito e por enrogador, foi logo a Deus que a teve por melhor. Guardar el cal que aguardou, e mente viva diz que ter clérigo com que se defender. Possa do demo que sempre guardou, e pôs bem seus pecados catou. De sabor, de amor houvela grão favor, desmonar houvela grão sabor. Olha aqui o sabor do pecado, né? Ela teve aqui, pelo que se percebe ao desenvolver do texto, que ela teve aí um caso com um clérigo, né? Com um padre. Lá na Idade Média, no dia de hoje, a gente sabe que os padres não se casam, não podem ter, tem que viver no celibato. E logo então, um clérigo filhou, deu-lhe a cama em que sol jazer, quer dizer, dormiu com ela. Diz que o terramente viver está afã todo por Deus filhou. Pois se este preito começou, entre ambos, olha aqui, entre ambos houve um grande amor. Entre ela sempre o demo maior. Então, esse amor não é um amor dado por Deus, segundo o trovador, né? O sujeito lírico, né, que conta a história. Aqui nós temos o demo como
como o colaborador para essa situação. Até que a balteira confessou, pois que viu o clérigo cair, entre eles ambos ouvir a perder o demo, desde que se ela confessou. Então, nas cantigas de maldizer, nesse caso aqui, nós vemos aqui uma situação difícil para a mulher naquele tempo. Pensando nas questões dos padrões morais da época, a mulher não poderia ter relação fora do casamento. Ela tem que, ou ela se casava, ou ela mantinha-se pura até morrer, né? Mas a gente sabe que a situação da vida não é bem assim. E o maior problema que se tem aqui é porque ela não teve assim um caso com um homem comum. Ela, como uma mulher má, uma mulher sedutora, demoníaca, ela seduziu um clérigo, ou seja, um padre. Então, o grande pecado da vida dela. A gente percebe que não menciona que o padre também quis. Fala que ambos, né, viveram um amor, mas o peso maior cai sobre a mulher. Por isso que a cantiga de maldizer se maldiz dessa mulher. Então é muito comum a gente pesquisar a respeito da cantiga de maldizer. A mulher sempre fica numa situação mais desconfortável do que o homem naquela época, considerando o padrão de moral, as condições sociais da época, os princípios, né, de vivência das pessoas, que o parâmetro era o cristianismo, todos os valores cristãos. O amor tem a cor que o destino pintou, tem o rastro que a onda apagou quando o dia raiou e ninguém notou. O amor tem a luz de uma estrela cigana e se engana quem acha que pode tocar como a luz do luar. O amor veste roupas tão claras, mas seus pés são cobertos de lama e sempre se dana quem não consegue notar.
punhal disfarçado de flor, poesia que a verdade rasgou. Ontem era alegria, mas hoje é a dor. O amor é um punhal disfarçado de flor, poesia que a verdade rasgou. Ontem era alegria, mas hoje é a dor. Cantigas de escárnio. Crítica indireta com habilidade e ironias. Primeira característica. Segunda, linguagem trabalhada com sutilezas, ou seja, na cantiga de escárnio não há uma agressividade que causa impacto para o leitor. É só à medida que vai lendo o poema, a gente vai percebendo o sarcasmo, as ironias, as ambiguidades que o texto traz. E nem sempre o nome da pessoa satirizada aparece no texto. Na cantiga de escárnio, nós podemos perceber aqui que há três estrofes. Estrofe 1, 2 e 3. Percebemos que são 6 versos, né? 6 versos cada uma dessas estrofes. Nós temos aqui, então, um sexteto, uma estrofe, que é um sexteto, ou seja, são 6 versos para cada estrofe. Esses são o aspecto formal, que dá para identificar de forma bem visível aí para nós. E vemos também aqui que há um sujeito lírico, né? Porque aqui o cantador, o trovador, ele não se coloca no eu, ele conta como se ele estivesse contando uma história, né? Ele está contando aqui um fato a quem ele não quis louvar. Então vamos perceber que no início de cada verso nós temos aqui um vocativo. Ai, dona feia. Ai, dona feia, dona feia. Então, esses 3 elementos mencionados, nós chamamos de vocativo. Tem o vocativo sem revelar o nome, que é característica da cantiga de escárnio, que não vai aparecer o nome da pessoa satirizada, na maioria das vezes. Algum outro poema eu já vi, mas é muito raro. A maioria da cantiga de escárnio não menciona a quem se dirige a sátira, né? A quem é criticado. Percebemos também que não há a composição do texto quanto ao significado, ele começa fazendo a crítica irônica, mas no primeiro verso consegue perceber isso. Ai, dona feia, foste vos queixar. Olha como que ele já começa, né, ironizando aqui. A gente já começa a perceber a ironia. Aí ele diz: que vos nunca louvem meu trobar, mas ora quero fazer o meu cantar. Em que vos louarei todavia, e vedes como vos quero louvar, dona feia, velha e sandia. Então, quando ele menciona esses 3 adjetivos, velha, sandia, feia, é bem diferente se a gente for analisar a cantiga de amor, em que o vassalo, né, do amor, porque na verdade a cantiga de amor é uma vassalagem, né, a submissão do amado pela sua senhora, então só tem elogios. Aqui não,
é dona feia, velha e sandia, aqui na terceira estrofe também. E na última estrofe, ou melhor, na segunda e na terceira estrofe também. Então, a gente percebe que um dos aspectos também formal do texto, desse poema, é o refrão. A repetição, né? Ele repete, ele reitera que realmente ela não é aquela mulher que deveria ser louvada por ser amada, ser querida, ser linda, maravilhosa, ter todos os quase perfeita, né? Aqui é o totalmente contrário. E nós vamos perceber também, ao longo das três estrofes, que ele começa fazendo sarcasmo, depois ele faz uma leveza nas palavras, né? E aí, no final, ele reitera de novo o seu sarcasmo. Então, nós vamos observar aqui, na segunda estrofe. Ai, dona feia, se Deus me pardon, vos haveis a tão grande coração, que vos eu loe, e nessa razão vos quero já loar todavia, e vedes qual será loação, dona feia, velha e sandia. Na terceira estrofe a gente percebe a mesma coisa, ele começa com o sarcasmo, ele dá uma melhorada, mas no final ele reitera a sua crítica à mulher louvada. Dona feia, nunca vos eu loei, em meu trobar pero muito trovei. Olha como que ele fala. Ele já começa, na última estrofe, ele já começa a se declarar o sarcasmo, né? Mas, ora, já um bom cantar farei. Aí ele retoma a ironia, novamente. Em que vos loarei todavia, e direi-vos como vos loarei, dona feia, velha e sandia. Então ele termina, né? Ele conclui o seu sarcasmo. Vedes
velha